Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e vamos aproveitar a passagem de primeiro aniversário da eleição de Donald Trump para regressarmos a um tema que cruzou muitos dos nossos programas e tem cruzado muito o debate público nos últimos tempos, que é o tema do populismo. A que se associa, neste momento particular, também a questão dos nacionalismos, ou de alguns nacionalismos, por causa da questão da Catalunha, por causa da fuga, chamemos-lhe assim, de Puigdemont para a Bélgica, onde também há um nacionalismo, neste caso o nacionalismo flamengo, e onde já começou a provocar algumas ondas de choque a sua chegada, nomeadamente a divisão entre membros de um frágil governo de coligação. Jaime Nogueira Pinto, um ano depois da eleição de Trump e depois de, enfim, termos passado por todo um ciclo eleitoral na Europa, em que em vários momentos foi posta à prova algumas propostas populistas, desde Le Pen, Wilders, também, enfim, em alguns casos com mais sucesso, com mais sucesso eleitoral do que estes dois, com menos sucesso eleitoral. Na Áustria, República Checa. O que é que se pode dizer? Os índices de popularidade de Donald Trump estão baixíssimos e os republicanos sofreram esta semana derrotas pesadas, enfim, não são eleições intercalares, são apenas algumas eleições soltas, mas há em alguns estados importantes, como New Jersey e Virgínia. Onde normalmente não ganhavam também. Mas... Sim, mas Virgínia era um sítio onde durante muito tempo tiveram influência, não é? Foi um estado republicano durante muitos anos e New Jersey não era um estado republicano, mas tinha um governador republicano e ele perdeu largamente. E aqui muitas vezes até a própria margem da derrota que é significativa. Podemos falar de um refluxo? Eu penso que não. Este fenómeno populista, o populismo, aliás, tenho agora um livro que vai exatamente sair, já aproveito para fazer aqui uma referência. Tenho um livro que vai sair agora, exatamente, que se vai chamar Bárbaros Iluminados, Populismo e Utopia no século XXI, que analisa um bocado este. Eu acho que são fenómenos, todos os fenómenos que, vamos lá ver, a designação populista, eu acho que é uma designação... Que abrange coisas muito diferentes. Abrange coisas muito diferentes. Aliás, o Roger Scruton diz numa das falas dele, num artigo dele, diz que populismo foi a forma que a esquerda arranjou para chamar aos movimentos que não se integram nos seus valores... O que, aliás, não é muito correto, porque também há populismos de esquerda, como nós temos aqui visto. O Podemos Temos talvez o caso mais claro, enfim, o exemplo venezuelano. Aliás, o populismo apareceu muito, exatamente, até na própria América Latina. Mas eu acho que isto são, sobretudo, fenómenos de rejeição, como todos os fenómenos de rejeição. Ou seja, eu acho que o Trump não é tanto o Trump que ganha, é Hillary Clinton que perde. É o establishment que perde. É o establishment que perde. A subida, por exemplo, na Europa do Front National, vê-se, aliás, na própria história eleitoral do Front National, que praticamente há perdas diretas do Partido Comunista para o Front National. É muito interessante, mas a curva são curvas paralelas. As percentagens do Partido Comunista ali a partir meados dos anos 90 a descerem e o Front Nacional a subir assim, quer dizer, portanto, são fenómenos que têm em algumas zonas, inclusivamente, de sobreposição, como foi o caso de algumas circunscrições do sul de França também, e na França, e no norte claro, e no nordeste. Não é? Sim, mas embora na França, por exemplo, nos mas aí tinha muito a ver com a desindustrialização, porque exatamente. nos subúrbios de Paris não se passou o mesmo. O populismo tem a ver, pois também há zonas de classe média alta e até alta, onde o Front Nacional tem boas votações. Portanto, não é apenas isso. O que eu acho é que há cá uma reconversão, de certo modo, e uma mudança profunda nos leques partidários, até porque as causas mudam, não é? Eu acho que até ao fim da Guerra Fria, apesar de tudo, havia um elemento ordenador no mundo, que era exatamente a divisão dos blocos, um bloco ocidental e um bloco comunista, e que a partir do fim da Guerra Fria entraram na divisão política outros fenómenos que passaram a ser mais importantes, quer dizer, eu acho, por exemplo, a luta de classes, chamemos-lhe assim, abrandou bastante e passou a haver elementos, por exemplo, como a etnia, a raça, a religião, que passaram a contar muito na divisão do amigo e inimigo, na divisão política. Aliás,
uma das coisas que, de certo modo, é interessante e preocupante é que a política norte-americana hoje é muito equacionada nisso, quer dizer, há linhas, ou seja, a comunidade branca, masculina, de determinado, vota de determinado modo, os negros, os latinos votam de outro modo, quer dizer, portanto, os reagrupamentos são diferentes. É evidente que no populismo não há só rejeição, por exemplo, há um núcleo, sobretudo, enfim, nos partidos, nesses partidos que estávamos a falar há bocadinho, há um núcleo também conservador, quer dizer, de uma maneira geral, estes movimentos são respeitadores da questão nacional, aliás, é um dos temas deles, é a questão da identidade nacional. Isso leva geralmente a ser hostis à imigração, nomeadamente à imigração que vem de áreas culturalmente diferentes, seja religiosamente, seja etnicamente. E há, pois, por exemplo, os fenómenos de medo ou de rejeição, ou de, pelo menos, enfim, ceticismo perante a globalização. Eu acho que se a gente for agrupar essas várias causas, vê que os fenómenos que são designados de populistas, exatamente porque são fenómenos que também a designação vem do exterior, não é? Eles próprios não se designam tanto assim, quer dizer, isto é uma espécie de... E nós estamos a arrumar num saco coisas às vezes muito diferentes. São muito diferentes, quer dizer, é evidente que, por exemplo, a gente vai ver a ideologia de um Podemos. A ideologia de um Podemos é uma ideologia de esquerda clássica, com elementos utópicos, elementos igualitários, elementos até de uma certa violência. Curiosamente, por exemplo, essa violência desapareceu muito nos movimentos populistas conservadores que recorrem, de facto, ao voto e usam o voto como arma do povo, quer dizer, portanto, estes fenómenos que a gente tem hoje em dia, por exemplo, na Áustria, República Checa, e já instalados na Hungria e na Polónia, têm, por exemplo, uma fortíssima marca conservadora e até religiosa também. A Alemanha, por exemplo, a afirmação a alternativa pela Alemanha, tem aí umas misturas curiosas, porque por um lado tem uma linha, enfim, mais tradicional, mas depois até na sua própria liderança, não é? Que tem uma senhora que é assumidamente lésbica. Como também fenómenos desses aparecem nos Estados Unidos, por exemplo, um dos grandes partidários do Trump é aquele Mick Milo, que tem um nome grego, não é? Que é também assumidamente homossexual, etc. Portanto, são fenómenos que escapam muito àquelas divisões tradicionais de direita e de esquerda tradicionais que tinham, enfim, outras... Enfim, na Holanda também foi assim que nasceu, não é? Exatamente. Mas aí na Holanda compreendia-se, porque havia aí era a rejeição do Islão, digamos assim. Quer dizer, como em França, o fator e do Front National tem fortíssimo... E claro que aí depois também é outro aspecto. Estes movimentos também, até por causa do seu aparecimento e em vias da sua defesa contra eles, da classe política tradicional, levam também aos, digamos, ideários da própria classe política tradicional introduzirem os tais elementos. Por exemplo, o que aconteceu na Holanda e o que, de certo modo, aconteceu durante muito tempo na França com os partidos da direita sistémica, não é? Introduziram, por exemplo, o Sarkozy e já o Jules Chirac, etc., introduziram muitos elementos, portanto, de um certo controle, por exemplo, em relação à imigração norte-africana, em relação à migração islâmica. Portanto, estes fenómenos, eu acho que o aspecto mais interessante dos fenómenos do populismo é que é uma amálgama de causas diferentes, de razões diferentes e que muitas vezes é definida pela negativa, não é? É definida pela negativa. Por exemplo, o caso do Trump. Sim, as sondagens não são famosas, mas eu vou muito sempre pelo Rasmussen, que apesar de tudo foram os que acertaram também quando foi a eleição. E há ali uns 42% que não saem dali, quer dizer. E depois também teve outros aspectos que são minorados, mas que são importantes. De facto, a economia, o desemprego baixou, os números em termos a Bolsa subiu quase 30% neste ano, depois do Trump estar aí. Quer dizer, e além disso, o Trump, por exemplo, a gente vai ver a equipe dele, Tesouro, nas finanças, no comércio, na educação, na defesa, no State Department, é uma equipe qualquer, deve ser uma equipe republicana tradicional, não é?
Isso, aliás, até tem dado, por vezes, origem até determinadas declarações de Trump que são contraditadas pela conduta enfim, dos respectivos departamentos. Sim, isso também parece que não afeta essa... Quer dizer, portanto, Trump é um fenómeno que eu acho que é um fenómeno muito curioso, não é? É um fenómeno bastante resultante de mudanças na política, desde tecnológicas até àquela imagem de que é que as pessoas esperam da política dos políticos. Também Trump tem um lado que é quase pós-moderno, não é? Em tudo aquilo. Sim, mas fala do Twitter, não é? Agora, a propósito da sua utilização do Twitter. Exatamente. Já me gama, mas, por exemplo, olhando aqui para o caso, para a Europa, nós tivemos nestas últimas semanas uma eleição que não tem muita importância, porque é um país relativamente pequeno, mas onde houve uma mudança grande em relação àquilo que era a tradição do país, que foi a Áustria. Na Áustria, e podemos dizer assim, duas coisas relativamente novas. Por um lado, a vitória de um partido tradicional, mas liderado por um jovem de 31 anos. Portanto, vai ser o mais novo primeiro-ministro do mundo, não é? Talvez desde os chefes de Estado do tempo dos reis, que eram muito novos, que em democracia raramente se consegue ser chefe de um governo com esta idade, num país desenvolvido. Mas, ao contrário do que aconteceu em 1989, 90, salvo erro, quando foi a primeira vez que houve uma coligação entre este Partido Democrata Cristão e o Partido Nacionalista, que se chama Partido da Liberdade. Desta vez, esses dois partidos ficaram à frente, não é? Ficaram à frente dos socialistas. Às vezes era ao contrário. Os socialistas tinham ficado à frente. E houve uma grande erosão da base socialista que quase desapareceu, exceto na zona de Viena. Podemos estar a assistir, enfim, isto não se notará tanto para os nossos lados, poderemos estar a assistir a uma recomposição daquilo que durante muito tempo foram uma política muito marcada pela divisão de classe e com as classes a arrumarem-se conforme os partidos à direita ou à esquerda? Não creio. Eu acho que há uma evolução do espectro político que tem condicionantes da opinião pública, condicionantes culturais e condicionantes que derivam da evolução das modernas técnicas de comunicação e do relacionamento que os cidadãos passam a ter com o espaço público num novo contexto. No caso da Áustria, não há nada de gravemente surpreendente. O que se passou na Áustria é normal. Havia uma coligação social-democrata, cristã-democrata. Quase eterna. Já tinha tido várias formas combinatórias. Neste caso, nas eleições, o Partido Cristão-Democrata, com a nova liderança dinâmica, passou a partido número 1. Os socialistas mantiveram-se em segundo, mas a muito curta distância, seguidos do Partido da Liberdade. E a alternativa encontrada, havendo como número 1 o Partido Cristão-Democrata, foi não repetir a coligação ao contrário, com os socialistas, mas sim o Partido Cristão-Democrata ir recuperar o Partido da Liberdade. O Partido da Liberdade, já no passado, tinha estado coligado com os socialistas. Com os socialistas? Sim, só que era outro Partido da Liberdade. Isto é, o Partido da Liberdade começou por ser, na história austríaca, um partido liberal e depois evoluiu para a captura de temáticas mais nacionalistas, mais austríacas. Mas, se repararmos, esta eleição legislativa ocorre na Áustria num contexto em que foi precedida por a vitória de um verde ligado aos socialistas para a presidência da República. Uma campanha muito tangencial. Sim, mas muito competitiva. Em que, aliás, esse candidato verde vestiu fortemente as vestes do nacionalismo e até do folclorismo austríaco, porque a Áustria e a Baviera são zonas onde ainda o investimento no transregional e na tradição localista dos povos de montanha produz algum efeito nos resultados eleitorais. Folclóricos. Portanto, nós temos aí uma mudança que não me parece que seja uma mudança muito radical.
e tem precedentes. No caso da República Checa, temos que reconhecer que a República Checa se caracteriza por uma grande imprevisibilidade política e que não tem tido grande estabilidade nas famílias políticas desde que recuperou a democracia. Por isso tem havido aí bastante mudança. Pela primeira vez há este partido, que é de um grande industrial, o segundo homem mais rico da República Checa, que aliás foi comunista e vem dos combinados industriais da era comunista e fez uma carreira na privatização do legado estatal. Também na Rússia, do legado estatal. MBO. Portanto, a opção é um pouco essa. Agora, os cidadãos, na verdade, votam hoje já não em obediência às famílias políticas tradicionais, digamos, que os viram nascer, mas em obediência a campanhas que se organizam a partir de outras plataformas de lançamento. E, indubitavelmente, o espectro político, que foi, durante muitos anos, dominado por um campo, socialistas, sociais-democratas, liberais, cristãos-democratas conservadores, e, do outro lado, comunistas ortodoxos, tem vindo a ser fraturado, segmentado e invadido por novos protagonistas. Eu acho que isto, em princípio, também não nos deve assustar muito, porque isto é o resultado da evolução dos sistemas de informação e da forma como cada um hoje se liga à informação. Hoje já ninguém lê o jornal do campo ideológico da sua família política, até porque esses jornais acabaram. Hoje já ninguém tem... Se formos para a Inglaterra, Itália, França, Espanha, não é bem assim. Mas não já não é tão rígido como mas não são jornais oficiais. Não são jornais oficiais. Não era como havia uma altura em que o Unitaire, o Partido Comunista, o L'Humanité, isso já não existe. O Soir, não, o Matin era do Partido Socialista. Isso já não existe. O cidadão na sociedade, se quiser... O Guardian tem alinhamentos muito à esquerda, o Telegraph, o ABC muito à direita. Na sociedade moderna, hoje forma a sua percepção política e o seu voto na resultante de quê? Da decadência dos sistemas tradicionais de comunicação e informação, na emergência, no caso da televisão, das televisões que seguiram a imprensa tabloide e que incorporaram o tabloide na sua mensagem televisiva e, ao mesmo tempo, por um espectro que é conferido por uma imensa variedade de redes sociais. E é aí que há a informação moderna. Isso levou a que alguns players se tivessem instalado no campo político de maneira diferente da maneira tradicional. Ou seja, não procuraram organizar um partido um pouco como Lenin e outros, na base de um jornal, uma organização de quadros, células, implantação na freguesia e na fábrica, mas a partir do bombardeamento de mensagens operado no campo comunicacional, através de empresas de comunicação, apoiados por estratégias de marketing, fazendo o decoupling do espectro político com técnicas de marketing, dirigidas a segmentos do eleitorado, depois construindo mensagens muito calcadas das mensagens da publicidade e do telemarketing, bombardeando esses segmentos e lançando o que podemos considerar um conjunto de mensagens disruptivas que permitem depois o aparecimento de figuras e figurantes políticos que trilham esse caminho com enorme vantagem e também com enorme preparação e mestria, porque aí quem é mais remunerado, os que têm técnicas de comunicação, seja pela ironia, seja pelo dramatismo, os que têm capacidade de criar factos novos que quebrem a agenda tradicional e que os façam vencer um realinhamento nas prioridades comunicacionais,
aparecer, estar mais presente e liderar esses novos segmentos que, no fundo, recebem toda a informação por esse circuito. Nós estamos na sociedade moderna, num espaço público novo, perante uma realidade diferente. Daí a fragmentação do sistema político, do sistema de opinião, o aparecimento destes emergentes que perturbam o mercado e que são concorrentes, mas é algo com que temos que lidar. Sim, isso é verdade. A noção de populismo, dá um pouco pelo populismo, são os outros. Não, é exatamente. É um classificativo o populismo é a popularidade dos outros. Está instalado na defesa de um privilégio ou de uma cotada territorial no plano eleitoral, vê aparecer algo ou alguém para o que não está preparado. Chama-lhe populista. E então tem uma primeira reação defensiva que é populismo. Por exemplo, quem é hoje na Itália o grande populista vem da comunicação teatral e do... Sim, palhaço. Mas hoje quem é o grande campeão do antipopulismo? Berlusconi. Claro. Que faz do antipopulismo o unificador do seu campo político e que até tem uma aliança implícita com Renzi. Renzi que também usou algumas técnicas de disturbação do mercado político tradicional para ascender. Mas a gente está a falar aqui muito desse mercado político. E esse mercado político também era muito moldado e continua a ser muito moldado pelos órgãos de informação tradicionais. Há uma declaração, penso que ligada até ao Web Summit, do Nigel Farage, que diz que sem YouTube não teria havido Brexit. E no fundo o que ele está a dizer é: eu fui para o Parlamento Europeu, estava boicotado pelos órgãos de informação tradicionais e pelo YouTube eu furei esse boicote. Eu vi na altura própria imensos filmes do Nigel Farage. E tinha um sucesso brutal. Sim, e ele destruiu por completo o Parlamento Europeu. Ainda hoje essas ondas de choque se fazem sentir sobre essa instituição. E ele lançou, através dessas performances no YouTube, um campo imenso em Inglaterra, que é o campo que está na base do sucesso do UKIP nas eleições para o Parlamento Europeu, não nas eleições internas, mas para o Parlamento Europeu, e já vamos lá, e depois no Brexit. É aí a grande plataforma. Bom, o Parlamento Europeu, algum fracasso dos órgãos tradicionais de conseguirem refletir, já não digo, por um lado esse fenómeno político, por outro lado ir ao encontro do que algumas pessoas querem ter acesso. Eu não digo o Parlamento Europeu, mas o sistema eleitoral para o Parlamento Europeu tem sido o grande aliado da emergência política. Porque é o mais proporcional. Partidos populistas anti-europeus. Que não conseguem penetrar o seu espaço político doméstico, mas se projetam na corrida às eleições para o Parlamento Europeu com grandes círculos eleitorais, ou nacionais ou territoriais enormes, e como também há uma que criam uma visibilidade fabulosa. E depois utilizam o próprio Parlamento Europeu como instituição para fazer a descredibilização. A descredibilização da instituição por dentro. Vão filmar os deputados que vão faltas, filmam as reuniões com deliberações, às vezes completamente afastadas do que é a necessidade real das populações no mundo atual e, portanto, exploram imenso esse símbolo que é transformado num tótem contra o qual se dá socos mortais através de filmes bem montados no YouTube que não passam pelo crivo, digamos, da censura ou da seleção orgânica dos players tradicionais. Exatamente. Mas isso coloca um desafio aos players tradicionais. Claro. Porque, por um lado, nós podemos considerar, agora uma pequena, que é uma coisa que na comunicação separamos muito, que é a diferença entre seleção e censura. Portanto, é evidente que a seleção implica deixar coisas de fora. Claro. Não é? Portanto, a questão é, se eu deixar coisas de fora, o que existe e o que não existe. Está a deixar de fora coisas que existem, mas que a gente não quer que existam. Claro, e esse é que é um dos problemas que se pode colocar. A questão do ser e do não ser na metafísica tem, em matéria política, um correlato que é o que lhe é conferido pela comunicação social na sociedade moderna. Ser ou não ser depende do que é selecionado para ser. E o que não é selecionado para ser, ou consegue criar um canal onde emerge e aparece. Ou não existe. Aliás, aí até temos aquela famosíssima
frase do Salazar, não é? Em política, o que parece é que a gente pode dizer em política o que aparece, podemos pensar em o que aparece porque de facto, e aliás, eu acho que aliás, o Maquiavel nisso também teve a genialidade de perceber que a forma condiciona a substância, mas a substância também condiciona a forma, quer dizer, isto não é só forma, não é? Também é preciso ver, não é só forma, quer dizer, há um discurso que de facto é um discurso que quebra, quer dizer, o Trump usa o Twitter, mas o Trump pega numa coisa que aliás é curiosíssima, porque o nacionalismo americano, eu costumo dizer que os nacionalismos só se afirmam quando a nação está em perigo, ou quando não se fala dela, quer dizer, os nacionalismos tranquilos não se afirmam normalmente, não têm esse problema, não é? E o Trump, no fundo, por exemplo, tem essa afirmação, que eu não digo que os outros, vamos lá ver, os regimes tradicionais, ou os partidos tradicionais americanos, quer o Partido Democrático, quer o Partido Republicano, sempre foram partidos também nesse sentido nacionalistas, sempre se ocuparam. Não há talvez país do mundo onde, sim, haverá, os nórdicos, por exemplo, sim, mas país do mundo onde tanto se tenha bandeira à porta de casa. A bandeira à porta de casa, exatamente, sim. Portanto sempre houve esse lado nacional, mas quer dizer, ele não se afirmava. É evidente que agora o Trump afirma-o, e afirmam até numa coisa que é uma certa lógica. Aliás, outro dia havia um inquérito muito interessante da opinião pública. 45% dos americanos achavam que o Trump nem era nem republicano nem democrático. É uma espécie de terceiro partido, é um independente. Também é uma coisa curiosa que está a aparecer. Mas quer dizer, o Trump no fundo faz coisas que outras pessoas mais sofisticadas já vieram a defender, que é, por exemplo, para que é que a gente está a lutar no Afeganistão quando tem aqui o México ao lado? Quer dizer, somos capazes de ter um problema mais grave olhando para o México do que termos um problema no Afeganistão, que apesar de tudo é uma coisa que talvez não nos diga tanto respeito. Portanto, e uma boa parte do seu eleitorado nem sabe onde fica no mapa. Mas sabe onde fica o México, ou pelo menos já vê os mexicanos a chegar, não é? Portanto, tudo isso, quer dizer, todo esse tipo desse internacionalismo, lá está, por exemplo, o internacionalismo, que é um internacionalismo republicano também, não é só, não era só o internacionalismo liberal da Clinton. Ou seja, há um pegar de causa. Diga. Ao mesmo tempo que é isso, nós talvez nunca não tenhamos há muitos anos alguém que, pelo menos no discurso, seja aparentemente tão internacionalista como o novo presidente francês. Pois, mas o novo presidente francês assumiu um discurso muito curioso. Eu estive muito atento Aliás, é muito engraçado porque o novo presidente francês, que aparece contra uma forma de populismo instalado, também à sua maneira um populista, porque vem completamente de fora da classe política. Sim, não vem de fora do sistema. Ele não vem, mas convence as pessoas de que vem de fora. Ele não vem porque ele era do Partido Socialista, esteve no Banco Rothschild, é ANA. Ele tem aliás, pelo contrário, ele tem todas as características de um filho predileto do sistema, não é? Mas dá uma volta e aparece como de fora do sistema. E faz um discurso, que é um discurso muito interessante nesse aspecto, porque ele faz o velho discurso das luzes. Aliás, ele faz mesmo aquela sua marcha na Cour du Louvre, não é? Na noite, aquilo está tudo rodeado, mas ele assume, de certo modo, os valores, digamos, do iluminismo francês, não é? Sobretudo da Aufklärung, é a tal ideia dos iluminados. E os populistas, de certo modo, são um bocadinho os bárbaros, porque são os bárbaros à porta da cidade, quer dizer, são aqueles, mas também não são assim tão excluídos. Por exemplo, a ideia que nos Estados Unidos o eleitorado do Trump é os brancos pobres, não. O que foi decisivo para o Trump ganhar foi, de facto, 5 estados onde os brancos empobrecidos votaram nele, mas é muito mais depressa um eleitorado de classe média alta, não é, da base tradicional, do que exatamente a ideia. Portanto, aqui também há muitos mitos à volta disto. Agora, o Macron, por exemplo, Macron assume exatamente um discurso, de certo modo, de tempo. É o discurso iluminista, que é a ideia de progresso, que é uma coisa fundamental, não é? Aliás, o Sternhell tem isso muito bem tratado no livro que um deles estuda, Les Anti-Lumières, portanto, a ideia é o discurso do progresso, é o discurso do século XVIII, progresso através de quê? Da ciência e da tecnologia, que ele também insiste muito. Aliás, ele prefaciou um livro, se não estou em erro, sobre as startups, ou uma coisa qualquer. Portanto, é aquela ideia que é a ideia sempre utópica, que agora vai haver uma nova humanidade e uma nova coisa, porque há umas máquinas, inventaram-se coisas novas. Aliás, está muito presente naquele livro também do Harari, do
o Homo Deus, não é? Portanto, ele assume muito esse mito, digamos, do mito, a utopia do progresso, repega a ideia da Europa, quer dizer, ele repega, digamos, em odres novos, como se dizia, ideias que são velhas, quer dizer, no fundo é um discurso a que ele próprio, pessoalmente e fisicamente, também dá essa ideia de renovação, mas, no fundo, é um discurso otimista, é o discurso do progresso, é o discurso, portanto, de que vamos caminhando, não é? Através da ciência e da técnica, há uma ideia de progresso indefinido da humanidade e até quase uma mudança para melhor da própria humanidade. Os populismos, de certo modo, cada um a seu género, reagem contra isso, porque não têm humanidade, falam em nações, não é propriamente a humanidade, as fronteiras é que defendem, a ideia de que, por exemplo, fenómenos como a justiça social não se podem prosseguir numa área mundializada, porque é evidente que os americanos, os italianos não querem saber para nada das condições sociais dos cambodjanos ou dos chineses. Portanto, todo esse tipo de discurso, onde aparece o tal populismo, é exatamente também um discurso que rompe, e o Macron assume quase na sua vitória, assume exatamente, talvez até por isso, por querer parecer um discurso antipopulista, saindo ele de uma espécie de populismo do centro, não é? Assume esse discurso e repega exatamente nos temas tradicionais. Os temas tradicionais voltairianos, os temas tradicionais do racionalismo iluminista, e, portanto, quer-se apresentar como essa alternativa na Europa. Repega na ideia, enfim, da construção europeia. Portanto, um refazer e um reformular, vamos ver com que sucesso, logo se verá, mas de reformular uma alternativa contra o tal discurso identitário, restaurador da nação, etc. Que, de certo modo, ele vê como os seus adversários. E podemos, de alguma forma, como é que isto se relaciona, durante muitos anos, enfim, até havia aquela frase famosa da campanha primeira campanha do Clinton, "It's the economy, stupid." A economia parecia dominar a política e ter dominado a política. Nos anos da crise, houve muita ideia de que era em torno da economia que tudo se cedia. E nós, de repente, temos situações em que há sucesso económico, de alguma forma. Por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha está a experimentar o mais longo período de crescimento, praticamente desde o milagre económico alemão. E, no entanto, os dois grandes partidos que estavam no governo tiveram somados o pior resultado desde a Segunda Guerra Mundial. E há mais, próprio os Estados Unidos elegem o Trump numa altura em que propriamente não é de crise económica. Não. No caso da Catalunha, muitas pessoas disseram que o nacionalismo sobe, em parte à conta da crise económica, mas depois segue o seu próprio caminho. A economia está... Quer dizer, é verdade aquilo que nós dizemos aqui há uns tempos, que tudo se reduzia à economia, ou isso deixou de ser e, de facto, há aqui fatores novos e diferentes? Uma parte reduz-se à economia, e reduz-se à economia a partir de 2008, quando a economia entra em pana e o desemprego aumenta, o crescimento baixa, quando o sistema financeiro que estava por detrás da economia mostra tem graves sérias deficiências de funcionamento e de credibilidade. Claro. E depois, quando a isso se adiciona o quê? Correntes migratórias descontroladas, terrorismo e, no caso especial da Europa, a noção de que a União Europeia, tal como está arquitetada, realiza uma intrusão na liberdade de cada país poder gerir a sua governação de forma mais efetiva. A adição de tudo isto... Ou pelo menos de forma mais de acordo com a vontade das suas pessoas. Mais modulada. Bom, o agregado é um agregado que faz criar e fomentar dois tipos de rupturas. Uma é a ruptura populista baseada
numa orientação ideológica, numa certa percepção recriminatória ou contra a imigração, ou contra a insegurança, ou contra a noção de que a fronteira está ameaçada, ou contra a noção de que por detrás da imigração há sempre o terrorismo, ou contra a noção de que as nações fortes magoam as nações fracas. Portanto, também sobre aquela ideia que também alimenta alguns populismos, a ideia de que os mercados, aliás, populismo de direita e de esquerda, sim. Está no discurso da Le Pen, está no discurso do Syriza. A ideia de que há uma dominação exterior, uma dominação invisível, em que uns vão ganhar, outros vão perder, e em regra os que estão a perder introjetam bem esse tipo de discurso. Depois há a eclosão, em certos casos de nacionalismos. É interessante verificar como, em grande parte, os nacionalismos são nacionalismos de classe Z do ponto de vista geográfico. Isto é quer o nacionalismo flamengo, quer bascos, quer catalães, quer o norte de Itália, são grupos para quem a mensagem nós pagamos impostos e eles, os nossos concidadãos mais a sul, com outras culturas, gastam desapiedadamente, e são eles quem controla as finanças gerais do país em que nos inserimos e as desorganizam e as endividam e as tornam frágeis, e depois nós vamos ser punidos com a fatura final. Portanto, a congregação disso tudo é uma congregação que faz explodir muito estes focos. Depois, do meu ponto de vista, há um outro fator que está muito por trás da vitalidade de todas estas tensões atuais. É um pouco a noção de que deixou de haver ordem internacional gerível. Exatamente. E aí o atual Presidente dos Estados Unidos deu um grande pontapé de saída, porventura sem até problematizar todas as consequências do que estava a fazer, porque ele se veio colocar também na comunidade internacional quase como um outsider que quer lutar por uma nova colocação dos Estados Unidos no sistema mundial. Sim. E, portanto, rompe com o que eram as estruturas pactadas porque quer aumentar o seu espaço de influência. Manobra. Quer, à sua maneira, seguir um caminho só seu, com negociações bilaterais, com vários. Bom, esta ideia de que os Estados Unidos passaram a ser um player forte na confrontação da vida mundial e não o garante, o inspirador predominante de uma ordem internacional global, faz com que tudo tenha em efeito de cascata uma repercussão para baixo. E todos os países dizem, se os Estados Unidos estão nessa linha, eu também quero refazer o meu espaço internacional. E dentro de cada país, essa mensagem também chega e as comunidades internas também dizem, chegou a hora de aproveitar este momento em que há pouco corpete, pouco enquadramento no plano global, para nós também tentarmos a nossa sorte e ver se reajustamos os nossos termos de relação com o resto da nossa comunidade internacional, com a nacional, com o resto da comunidade internacional, com a Europa. E, portanto, todos os atores estão a tentar a sua sorte. Ora, isto gera na tectónica das placas políticas grandes fissuras e grandes traumatismos. Não vai tudo na mesma direção. A sismologia do que é a geopolítica está muito ativa no registro de perturbações. Precisamente falando disso, esta ida para Bruxelas do Puigdemont e esta imediata indução de alguma perturbação nos equilíbrios fragilíssimos da Bélgica, pode ser um sinal de que estes movimentos, que até agora, apesar de tudo, foram enquadrados, mas há um ano as pessoas dizem, o que é que vai ser do mundo com o Trump? Bem, o mundo continuou, a América continuou, ele quase não conseguiu fazer a maior parte das suas promessas emblemáticas, quase não as conseguiu porque o sistema foi encaixando. Noutros países, ou por entradas ao governo, ou por acordos, ou por ajustamentos, as coisas foram encaixando.
Há um momento em que este jogo de placas com situações onde não há compromisso, como é o caso, por exemplo, do que está a passar aqui ao mesmo lado em Espanha, na Catalunha, e induzindo isso para outros países onde o compromisso é muito frágil, criar as tais disrupções mais preocupantes? Eu acho que o Puigdemont fez uma estratégia que eu penso que ele combinou com os seus colegas, enfim, independentistas, exatamente pôr-se a salvo, ficar solto, por um lado ficar livre pessoalmente, mas também, sobretudo, ficar livre politicamente para conseguir, e tem conseguido, para conseguir, indo para Bruxelas, é um bocadinho um fenómeno, aliás, parecido com o que o Jaime há bocadinho estava ali a dizer, dos populistas ou dos nacionalistas aproveitarem o Parlamento Europeu. Ele também usa exatamente o instrumento que é uma Bruxelas, que é um ponto, mas onde ele depois também tem. Sim, mas ele não teve o, não, mas ele aí tem o eco ali, não foi a União, não foi a União Europeia, foram os seus. Portanto, no fundo, procura-se sempre esta lógica, que é os inimigos. Os nossos inimigos podem não ser nossos amigos, mas são pelo menos nossos aliados objetivos. Ele primeiro faz esse exercício, depois, aproveitando de facto a situação interna espanhola, onde, quer dizer, passamos, no fundo, a gente em Espanha tem um choque de nacionalismos hoje, quer dizer, tem o nacionalismo espanhol, também há, sim, que reapareceu, com o nacionalismo, que tem uma marca castelhana forte, mas não só. Não, há uma coisa particularmente interessante, enfim, essa é uma sondagem desta semana, não sei se viram, em que aparece pela primeira vez, com deputados, um partido à direita do PP. Pois. Um partido nacionalista à direita do PP. Claro que vai, claro, como sempre, as crises nacionais despertam sempre este tipo de soluções e de reações. Portanto, por um lado, esse choque nacionalista, e depois uma outra coisa que eu acho que faz sempre muita confusão, hoje em dia, enfim, com a lógica, que é pessoas eleitas estarem presas. Quer dizer, pessoas eleitas que não praticaram violência, não é? Portanto, no fundo, aquilo que poderia ser aquilo que aparece mais como um delito de opinião, estarem presas. Portanto, o conceito de preso político, que aliás, enfim, tem sido, porque é evidente que a desculpa que insiste permanentemente os responsáveis espanhóis insistem numa tecla, que é, não, mas foram os juízes, mas quer dizer, toda a gente sabe que os Estados totalitários e autoritários também têm juízes. Quer dizer, portanto, a ideia de... Não estamos a chamar de Estado totalitário. Não estamos. Estamos a dizer que houve, pelo menos, pode ter havido alguma... Mas estamos... Alguma utilização um pouco obtusa... É uma utilização, em meu entender, bastante obtusa, porque a questão é o resultado. Quer dizer, aqui a questão... Lá não digo que a coisa legal não seja. Agora, a partir do momento... Porque o que está exatamente em causa é um problema político, não é um problema legal. Se fosse um problema legal, não havia. Quer dizer, todas as insurreições que depois mais tarde resultaram bem ou mal, mas resultaram normalmente em independências, começam por ser consideradas pelo Estado que é atingido por isso, seja Estados coloniais, seja o que for, rebeliões, e contra a Constituição, contra tudo. Portanto, normalmente, aliás, se formos ver, os líderes, normalmente a maior parte dos países novos, ou passaram pela prisão, ou estiveram refugiados ou exilados, porque exatamente romperam com a ordem constitucional. Agora, essa paixão, é evidente que o problema destas paixões nacionais ou a paixão nacional é que depois também é muito difícil definir o que é uma nação, não é? Porque depois dentro dessas nações aparecem outras, quer dizer, um bocadinho um problema das bonecas russas, não é? A gente acha que já está na última e depois há lá outra, não é? Porque a gente também vai vendo essa multiplicação, não é? De fenómenos de tipo identitário e, portanto, digamos que é um bocadinho uma daqueles pontos de não retorno e perigosos, não é? Desse ponto de vista, enfim, a gente estamos um bocadinho muito em cima do fim da nossa conversa. Podemos também assistir a algo que se nota em algumas destas eleições, que é uma forma diferente de votar entre os meios urbanos e mais uma mistura, obrigatoriamente, e os meios menos urbanos. Isto é muito, por exemplo, muito evidente na Áustria, foi muito evidente nos Estados Unidos. Também podemos encontrar isso entre Londres e o resto da Inglaterra, e haver aí também um novo tipo de divisão, um novo tipo de... Cidade-campo. Cidade-campo. Não disse chama cidade-campo, mas enfim, só que áreas de mistura. O movimento, essa diferença sempre existiu e obviamente existirá.
E aqueles que votam no campo, na medida em que o campo fica menos povoado, vão também mudar a orientação do seu voto. E aqueles que vivem na cidade que hoje é enorme, cidade que cresce e cidade onde quando a gente fala de campo, não é o campo no sentido rural do termo, porque na Áustria são as cidades secundárias, não é? Sim, portanto, sim. Na Inglaterra também são as cidades secundárias. Isso é natural. E é natural, sobretudo, que dependa do que é o nível de emprego e o nível de vida de cada uma dessas cidades, porque também tudo isso está dependente do que é o planeamento territorial e do que é a capacidade de sucesso ou insucesso de cada um desses núcleos. Mas tudo isso se reflete nas escolhas políticas, sem dúvida alguma. Agora, no caso interessante de Espanha, o que nós vemos é como o nacionalismo separatista das regiões cresce de uma maneira simétrica àquilo que é capaz de fomentar de nacionalismo unitarista e centralista. Claro. Já foi no passado. E os dois se abastecem. Puigdemont seguiu que é considerado o caminho espanhol do tempo de Carlos V. Exatamente. Ele, no fundo, foi da Catalunha para a Flandres. Exatamente. É muito interessante. A escolha tem razões políticas, com a proximidade das instituições europeias e de poder aí funcionar como porta-voz, embora ele aí possa não avaliar muito bem, porque ninguém nas instituições europeias está interessado no separatismo regional, porque isso é um desestabilizador poderoso de muitos países. Mas a verdade é que a construção da Comissão Europeia na relação com as regiões, curto-circuitando os Estados, é algo que também não deixa de ter tido alguma influência nesses regionalismos que agora eclodiram como nacionalismos. E há vozes, enfim, é uma outra debate. O que é interessante mas há ver, vozes que, inclusivamente, ver na vozes mais Espanha, federalistas que acham que, e mais anti-soberanistas no sentido tradicional do termo, como é o caso, por exemplo, de um eurodeputado português, do Paulo Rangel, que vêem potencialidades nessa destruturação dos Estados provocado por uma divisão em regiões, não é? Pois, potencialidades. Uma espécie de pós-soberania, portanto... Sim, mas tudo isso não sei ao que vai parar. Sim, eu também não sei, eu estou a dizer, há quem já teorize sobre isso. Não mexam, o que será? Isso é aquilo a que estamos a assistir. Nós temos e se calhar com alguma preocupação. Mas o que era perfeito. interessante verificar em Espanha é que até aqui os dois grandes partidos nacionais, o PSOE e o PP, competiam entre si perante os focos de tensão regional para provar qual é o mais nacionalista de toda a Espanha. Mas agora isso agrava-se porque tem um terceiro concorrente, que é o Ciudadanos, que ameaça eleitoralmente um e outro, com um discurso sobre essa temática ainda mais radical. Sim. E isso tem um enorme... Sim, e que nasce na Catalunha. Nasce na Catalunha e tem alguns rostos novos de grande comunicação. A líder catalã, o que leva e o líder nacional. O que leva a reforçar a grande análise feita por Ortega y Gasset em 1932, quando discursou no Parlamento Espanhol sobre o Estatuto da Catalunha e disse: a Catalunha é um problema que a Espanha não pode resolver, mas que tem que conlevar, isto é, arrastar consigo, mas nunca poderá resolver. Pois é. Bem, acabamos mais este programa, reencontramos-nos dentro de uma semana para mais um Conversas à Quinta.